A paz do Senhor, meninas. Nós começamos um estudo no livro de Ruth, né, sobre o tema Uma História de Amor e Redenção, justamente por causa da história da redenção que é revelada, né, aqui nesse livro, e a maneira tão bonita quanto ela é mostrada. Como algumas pessoas não puderam participar da introdução, a gente não conseguiu gravar a introdução. Eu estou fazendo um pequeno resumo mesmo do que a gente viu até aqui, para que vocês possam assistir e estar dando continuidade no estudo com a gente, porque a gente ainda está no capítulo 1. Né? A gente teve 2 encontros até agora, então eu estou fazendo aqui um resumo desses 2 encontros para a gente poder dar continuidade, tá bom? Então, nós estamos tratando do livro de Ruth, uma história de amor e redenção em meio ao caos. E essa parte que a gente trata aqui sobre o caos diz respeito justamente ao que se vivia, ao que Israel vivia no período em que o livro de Ruth se passa. Mas primeiro nós vamos, né, por que estudar o livro de Ruth? E toda escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Então, toda a palavra de Deus, ela é proveitosa para o nosso ensino, para o nosso desenvolvimento. E o livro de Ruth, nesse livro de maneira específica, a gente pode perceber a forma como Deus trabalha, mesmo no meio do caos, mesmo no meio de uma situação de muito conflito, né, como era o período que se vivia, né, no livro de Ruth, que era o período dos juízes. E nós podemos perceber o amor e o cuidado de Deus para conosco, assim como aprender sobre o amor nas relações horizontais. E a gente vê que o livro de Ruth, muitas vezes, é um livro que só é abordado nessa visão, nas relações horizontais ali, né, entre Ruth e Noemi, sua sogra. Mas a verdade é que é um livro maravilhoso, onde a gente pode constatar a soberania de Deus. E um autor chegou a dizer sobre esse livro o seguinte: a implicação por toda a obra, o livro de Ruth, é que Deus está vigiando o seu povo, fazendo com que aconteça a eles o que é bom. O livro é a respeito de Deus, ele governa sobre todas as coisas e abençoa os que confiam nele. Então, são muitos motivos para estudar o livro de Ruth, né? A autoria do livro, alguns atribuem a Samuel, não é muito específico. Algumas coisas não ficam muito claras sobre esse livro, né? Mas uma coisa que a gente tem muito claro é que o livro trata do amor redentor de Deus por seu povo. O livro de Ruth foi escrito no período mais tenebroso da história de Israel, que foi o período dos juízes, um tempo bem absurdo. E aos olhos dos contemporâneos de tais coisas, né, do livro do período de juízes, o mundo parecia mergulhado em escuridão. Homens e mulheres eram guiados por seus próprios corações corruptos a todo tipo de prática perversa. Entretanto, em meio ao caos, Deus estava executando seu plano perfeito. E assim que a gente conseguir visualizar o livro de Ruth como inteiro e vislumbrar, né, todo o processo, a gente entende que Deus realmente estava executando um plano maravilhoso. O livro de Ruth foi escrito no período em que os juízes julgavam Israel. Esse período engloba cerca de 350 anos, vai desde a morte de Josué até o ministério de Samuel, né, que a gente vê que é levantado ali depois como profeta, e logo depois de Samuel a gente vê que o primeiro rei é ungido, né, que seria Saul, depois vem Davi. Mas vamos focar aqui no livro de Juízes, né, que é o período em que o livro se desenrola. O livro de Juízes tem uma máxima que é revelada 2 vezes no livro, está lá no capítulo 17, versículo 6, e no capítulo 21, 25. É um versículo que se repete e diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Aqui nos slides vocês estão vendo, né? No slide de cima à direita seria uma imagem daquele absurdo que a gente vê num dos capítulos sobre o abuso da concubina, e embaixo o desmembramento da mesma, né? Que depois de tudo aquilo foi dividido em 12 partes. Um panorama do livro de Juízes. O livro de Juízes, gente, é uma sequência de Israel desobedecendo a Deus, sendo castigado por Deus, se arrependendo por causa do castigo, e Deus levantando um juiz, um libertador, para que Israel vivesse em paz de novo. Isso se repete durante todo o livro de Juízes. Basicamente, o capítulo 1, o capítulo 2 trata disso. Israel não expulsou todos os habitantes da terra, desobedeceu uma ordem clara de Deus. Então começam os ciclos de rebelião de Israel, retribuição de Deus pelo pecado, arrependimento de Israel diante do castigo doloroso,
e a restauração que Deus promovia sobre o seu povo. No capítulo 4, a gente vê mulheres assumindo papéis masculinos devido à omissão de Débora, devido à omissão dos homens, e aqui a gente pode citar Débora, né, que muitas vezes é citada num contexto fora do livro, e realmente tudo aquilo parece muito glorioso, mas ali no contexto em que Débora se levantou como alguém para desempenhar aquele papel, era um contexto de julgamento de Deus sobre aquelas pessoas que viviam segundo o seu próprio coração corrupto, né? Tem até um versículo que fala sobre isso, que Deus daria líderes que fossem meninos, né? Que fossem mulheres ou que fossem meninos por líderes. Enfim, mas esse é um assunto para um outro estudo. Aqui, no capítulo 8, a gente vê prostituição, concubinato, assassinato de familiares, e assim vai até o capítulo 16. Do 16 a gente vê desobediência, prostituição por parte de um juiz escolhido por Deus, que era Sansão. A gente vê e sabe que a história dele foi bem trágica, né? Por causa da desobediência. Capítulo 17, idolatria explícita e corrupção do sacerdócio. A gente vê um homem que vai lá, levanta para si um Deus que ele mesmo faz dentro da sua casa, chama um levita para servir a ele como profeta, enfim. Cada um fazia o que achava melhor realmente. Capítulo 19, a gente vê o concubinato, estupro e assassinato. É aquela cena que nós falamos agora há pouco, da concubina que é posta para fora e passa por abuso de uma cidade inteira, né? E falece diante disso, sendo dividida em 12 partes depois e distribuída em cada tribo de Israel. E isso desembola uma guerra ali no capítulo 20, entre as tribos de Israel. A tribo de Benjamim quase é exterminada, morrem num dia só 25.100 homens da tribo de Benjamim. E no capítulo 21 nós vemos homens, mulheres e crianças assassinados em Jabes de Gileade, e 400 virgens são dadas aos benjamitas, e algumas mulheres são violentamente sequestradas durante uma festa para se casarem. Enfim, é o resumo de um período terrível, caótico e conturbado, e é nesse período que a história de Ruth se desenrola, é nesse período que a gente vê os acontecimentos do livro que a gente vai estudar. Nós vamos entrar agora no capítulo 1, né, do livro. Até então a gente tinha feito só a introdução do que se passava, né, do que estava acontecendo ali no período em que o livro foi escrito. E no capítulo 1 a gente vê que nos dias em que julgavam os juízes houve uma fome muito grande sobre a terra. Os estudiosos acreditam que essa fome tenha sido a fome do período de Midian, provavelmente, né, no período em que os midianitas dominaram sobre Israel, e a gente vê ali que Deus levantou Gideão como libertador para Israel. Não é definitivo, né? Não são todos os estudiosos que concordam com isso, mas uma parcela grande que acredita que era referente a esse período, sim. E nesse período de fome, um homem decide sair de Belém de Judá e habitar na terra de Moabe, com a mulher dele, os 2 filhos. Esse homem era Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus filhos se chamavam Malom e Quilion. E eles saem de Belém para habitar em Moabe. Morre Elimeleque e ela fica sozinha com os 2 filhos. E esses filhos se casam com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa, o nome da outra era Ruth. E eles ficaram ali naquela terra de Moabe quase 10 anos. E então morreram também Malom e Quilion. E essa mulher ficou desamparada dos 2 filhos e também do marido. Vamos entender então, passar por cima aqui, né, mas entender o que aconteceu ali. Está escrito que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Vamos entender que a fome nesse contexto, no Antigo Testamento e no período dos juízes, era sinal da disciplina de Deus sobre Israel. Vocês podem fazer depois uma leitura do livro de Juízes, vocês vão perceber que era sempre assim. Vinha desobediência, Deus enviava fome, castigo, exércitos estrangeiros, gafanhotos que destruíam tudo, enfim. De alguma forma, Deus castigava Israel, seja ela através de nações que viriam dominar Israel, ou através de fome, ou as duas coisas juntas. Então, a fome era a disciplina de Deus sobre Israel. Em Deuteronômio, Deus fala que Deus propõe bênção e maldição para o povo, e ele apresenta, né, as consequências da obediência, o que o povo receberia, e ele apresenta as consequências da desobediência. Maldito o fruto do teu ventre, maldito o fruto da tua terra, as suas crias, né? Infertilidade. Havia várias ameaças de Deus acerca da desobediência e dos frutos que Israel colheria diante dessa desobediência.
E a gente vê, aqui eu vou ler para vocês um pedacinho só da passagem, em que fala que o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então, segundo alguns estudiosos, seria esse momento aqui, dessa fome, dessa opressão, quando Noemi e seu esposo, né, Elimeleque, saem de Belém para poder ir para Moab. E Moab, gente, ficava a 105 quilômetros de Belém. É importante a gente entender quem era esse povo. Os moabitas eram frutos de um incesto. Eles eram filhos, né? Aquela nação, ela descendia de Moab, que era o filho que Ló teve com a própria primogênita dele, né? Elas embriagaram ele, a passagem está lá em Gênesis 19, 33 e 37, como dá para ver no slide, e elas embriagaram ele para conceber. Então, pensa numa nação que já começou toda errada, era a nação de Moab, né, que veio a partir de um incesto. Em decorrência disso, está declarado na lei de Deus, lá em Deuteronômio 23, 3 e 4, não só em decorrência disso, né, mas está declarado que os moabitas não podiam fazer parte de Deus, eles não entrariam na Assembleia. E havia outros problemas. As mulheres moabitas induziram Israel ao pecado, e Moab se recusou a oferecer pão e a oferecer ajuda e auxílio para Israel, quando Israel se encontrava fugindo, né, atravessando o deserto. Eles se negaram a oferecer comida, e o rei de Moab contratou um profeta para amaldiçoar Israel, Balaão. Balaão não pôde amaldiçoar porque Deus não permitiu que ele amaldiçoasse. Então Balaão ensinou aquele rei que eles deveriam induzir Israel ao pecado. Eles deviam induzir aqueles homens e mulheres que eles pecassem para que o próprio Deus executasse juízo sobre eles. E assim foi feito, né? Esse versículo que vocês estão vendo aí na tela, números 25, 1 e 2, mostra que o povo começou a se prostituir com as filhas dos moabitas e convidar eles a sacrifícios aos seus deuses, e eles sacrificaram aos deuses dos moabitas, assim traindo o Deus de Israel. Então há todo um histórico aí de Israel com os povos moabitas. E é bom a gente entender sobre essas questões com os moabitas, para a gente também perceber uma das partes mais bonitas aí sobre o livro, que é o fato de Deus colocar uma moabita na genealogia de Cristo. Né? Os moabitas, eles tinham, as mulheres moabitas tinham uma fama ruim, uma consideração ruim. A gente viu ali que elas levaram o povo de Israel, os homens ali, a cair em prostituição e em idolatria. Então havia todo um histórico ruim acerca delas. E Deus coloca uma moabita na genealogia de Cristo. Né? A gente sabe que a Ruth aí, ela era bisavó de Davi, e é aí que está toda a beleza redentora do livro. O Elimeleque, gente, ele não tinha más intenções quando ele saiu da terra, ele estava buscando o bem da família dele. Como a gente está vendo aí no slide, Malom e Quilion, que eram os nomes dos filhos deles, o significado de um era fraco ou doente, do outro era definhando, falhando ou destruição. Então, possivelmente, eles saíram de Israel tentando dar uma vida melhor e garantir a segurança da família deles. Eles estavam procurando o bem, mas o que eles acharam foi a morte, né? Morreu Elimeleque, morreu Malom, morreu Quilion, e ficaram ali 3 viúvas, 3 mulheres desamparadas, mas na providência maravilhosa de Deus, a gente sabe que Noemi não estava desamparada de tudo, né? Deus providenciou Ruth, que no final do livro a gente descobre que para ela foi melhor do que, né, do que filhos, né? Ela cuidou de Ruth, de Noemi. O que a gente pode aprender disso aí? A gente colocou como primeiras aplicações práticas dessa introdução. Que, primeiro, é melhor sofrer a disciplina de Deus junto com o seu povo do que estar passando por prazeres transitórios, mas afastado da vontade de Deus. E que nós devemos consultar a Deus quando a gente vai projetar a nossa vida, para a gente se acidentar o mínimo possível, né? Então, Elimeleque e Noemi, eles decidiram trilhar um caminho particular e não consultaram a Deus. Eles saíram e fugiram de debaixo da disciplina de Deus com as melhores das intenções, promover o bem da sua família. Só que quando a gente age por conta própria, de maneira independente, afastado da disciplina e da direção de Deus, a gente já está errado. Ainda que a nossa intenção seja boa, a gente vai se acidentar muito na vida, né? Então a gente deve evitar tomar caminhos e decisões afastados de Deus e a parte da graça de Deus.
A gente deve fazer tudo debaixo da confiança dele, e ainda que o que ele tenha para nós seja o sofrimento, seja a dificuldade, é melhor sofrer na presença de Deus do que se alegrar afastado dele, né? Porque há caminhos que para nós parecem bons, mas são caminhos de morte. Então, Deus é quem sabe quais são os caminhos certos. Mas, acima de tudo, o que nós podemos perceber aqui também é que ainda que a gente fale, que a gente erre, Noemi, Elimeleque, as escolhas erradas, Deus ele não está limitado por nossas escolhas boas ou más. E o que a gente decide, o que a gente faz, isso não surpreende a Deus, né? Deus não está numa saia justa quando a gente toma uma decisão que parece contrária. Deus está tecendo toda a história e ele faz isso de forma maravilhosa e ele faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Então, a gente vê pela história que vai se desenrolar aqui, que no final das contas Deus fez com que todas as coisas cooperassem e a história ela foi gradativamente, Deus traçou todo o projeto, né? O dia que a gente se reuniu aqui, se não me engano, a gente falou sobre a maneira como o Estênio Márcios, ele é um cantor, né? Ele tem uma música que fala sobre Deus como um tapeceiro. Então, como Deus está traçando toda uma história e tecendo toda uma história para que todas as coisas se juntem e cooperem, sejam as nossas falhas ou os nossos acertos, tudo isso Deus tece nessa história de maneira maravilhosa e faz com que coopere. Dando continuidade aqui, no meio de toda essa tragédia pessoal aí, Noemi perdeu o marido, perdeu filhos, e estava naquela terra estranha ainda, ela ouve que em Belém volta a ter pão, né? Está lá em Ruth no capítulo 1, do 6 ao 13, e que ela se dispôs a voltar com as suas noras, né? E voltou da terra de Moabe. A gente comentou aqui no estudo que esse voltou aí, que aparece, né, nessa parte do texto, essa expressão no hebraico é uma expressão para arrependimento, quando diz que ela se dispôs com suas noras e voltou da terra de Moab. Então a gente vê que Noemi se arrependeu, né? Ela se arrependeu da decisão da família dela, da decisão do esposo. Infelizmente se arrependeu diante do sofrimento, diante da dificuldade. E a gente pensou também sobre essa questão de como Noemi estava longe do povo de Deus, mas Noemi era povo de Deus, a família de Noemi era povo de Deus. Então, assim como o povo de Deus estava sendo disciplinado em Israel por causa dos seus pecados, a Noemi e Elimeleque acharam que fugindo ali de Israel, indo para Moabe, eles estariam fugindo das consequências daquela fome, né? Mas a verdade é que não, porque a disciplina de Deus encontra os seus filhos, né? Deus, ele corrige a todo filho a quem ele ama e a quem ele quer bem. Aqueles que não estão debaixo de correção de Deus, a Bíblia diz que são bastardos, né? Então, Noemi, corrigida, Israel, corrigido ali, se arrependeu. Noemi, em terra estranha, corrigida por Deus, disciplinada diante de sofrimento sem tamanho, também se arrependeu e decidiu voltar a Israel. A gente vê que ela se arrependeu dos caminhos que a sua família tinha tomado, e ela tenta, antes de voltar a Israel, ela tenta consertar aquela situação, né, aquela realidade que ela estava vivendo, e ela impulsiona as suas noras para que volte cada um para a casa do seu marido, para a família das suas mães, né, de sua mãe, de seu pai. Então, a gente vê a Noemi tentando consertar as coisas primeiro, antes de dar continuidade, antes de voltar a Israel, ela tenta resolver os problemas com as próprias mãos. E a gente meditou sobre o fato de como o pecado cega a gente. A gente é tentado a continuar acreditando que a gente resolve. Noemi e Elimeleque tentaram resolver o problema, fugindo da fome e partindo para Moabe. E a gente vê aqui que ela se arrependeu do seu pecado, mas ela ainda estava cega ali por toda aquela situação. Então ela continua acreditando que ela tem ali a capacidade de reparar os erros e resolver os problemas sozinha. E ela tenta resolver aquela situação, dispensar suas noras, cada uma para sua casa, antes de dar continuidade, antes de voltar para Israel. E a gente vê que isso não é uma tendência só da Noemi, né? Vocês estão vendo aí na tela, eu queria citar 2 exemplos. Adão e Eva no jardim, se cobrindo por folhas, depois de pecar, depois de errar, depois de desobedecer a Deus, né? Eles tentam resolver o problema à maneira deles, e eles vão ali se cobrir com as folhas.
E a gente vê Sara mandando Abraão se livrar de Agar e de Ismael. Então a gente vê que ela peca ali quando o anjo diz que ela conceberia, ela ri, ela duvida, né, de Deus, e ela tenta dar um jeito dela com que a sua promessa se cumprisse, oferecendo Agar para Abraão, né? E Agar tem um filho com Abraão que se chama Ismael. E Sara, depois de conceber Isaac, de ver que realmente a promessa de Deus se cumpriu, ela vê que ela tinha errado ali, entregando Agar a Abraão, e que a promessa de Deus se cumpriria do jeito certo e não com um jeitinho que ela desse. E ela se arrepende daquela situação e ela tenta resolver do jeito dela. Ela manda que Abraão se livrasse de Agar e de Ismael. E a gente vê que nas duas situações é uma misericórdia muito grande de Deus, né? Porque Adão e Eva no jardim se cobriram com folhas, tentando resolver o problema, e Deus mostra para eles que não, Deus vem, sacrifica o cordeiro, e a gente vê ali já um sinal do evangelho de Cristo, né? O cordeiro morrendo para cobrir os nossos pecados, a nudez de Adão e de Eva, a nossa nudez, o nosso pecado, e Deus resolve o problema, e no caso de Agar e Ismael, Deus faz a mesma coisa. Deus resolveu o problema de maneira verdadeira, né? Agar foi enviada ali ao deserto com Ismael, estava para morrer ela e o menino, e Deus se revela a ela e mostra para ela uma fonte de águas. E Deus diz para Abraão, antes mesmo disso, que ele faria de Ismael também uma nação, né? Então Deus tem a resposta certa para o nosso pecado. E o caminho não é a gente resolver com as próprias mãos, o caminho é o arrependimento, é a humilhação da gente reconhecer que nós não sabemos o melhor caminho e que nós dependemos inteiramente da direção, da bondade, da misericórdia de Deus, e que o que a gente tem que fazer diante do pecado, diante do arrependimento, não é continuar acreditando nas nossas forças, na nossa potencialidade, na nossa capacidade de se virar e de resolver sozinho de maneira independente, né? Isso é orgulho, é soberba, é arrogância da nossa parte. O que nós temos que fazer é literalmente nos abandonar nos braços de Deus e trazer para Ele nosso pecado, nossa mão suja, mostrar para Ele o que a gente fez, e esperar que Ele, na sua infinita misericórdia e bondade, nos mostre a solução e nos limpe também do nosso erro e do nosso pecado. Continuando aqui, a gente vê na fala da Noemi, né, quando ela diz para as noras dela tentando resolver o problema, ela revela como o coração dela estava angustiado, o que ela estava vivendo ali. Ela diz: não, minhas filhas. Ela manda que elas retornem e fala que por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então a gente vê aí que palavra pesada que a Noemi usa para definir uma ação de Deus contra ela. A Noemi, ela via Deus aqui como um opositor. Ela entende Deus como alguém que está quebrando ela, está descarregando sobre ela a sua mão, a sua ira, e ela revela que essa é a razão da amargura dela, que ela se tornou uma pessoa amarga, porque Deus derramou todo o mal que tinha na sua mão ali sobre ela. Ela estava arrependida, a gente viu que no verbo lá, né, a palavra voltou, ela decidiu voltar, ela se arrependeu. Mas a Noemi estava com a sua comunhão, com o seu relacionamento com Deus quebrado, e ela passou a ver Deus como um inimigo, né, alguém que estava em oposição a ela, e realmente deve ser terrível. Né? Eu não estou aqui, a gente não está julgando a Noemi, é a situação que ela estava, perder marido e 2 filhos, só ela sabe a dor que ela vivenciou, mas isso conduziu ela por um caminho ruim. Ela estava num relacionamento quebrado, ela viu que Deus estava lhe fazendo oposição, descarregando a sua mão, ela não conseguiu enxergar esse Deus como um Deus que disciplina e corrige filhos. Ela não estava se vendo aqui na situação de um filho sendo corrigido e entendendo que isso era um ato do amor de Deus. Ela estava vendo Deus aqui mais como alguém que estava perseguindo ela, como alguém que decidiu, escolheu ela ali para descarregar a sua ira, para derramar toda a sua ira, e não como um pai amoroso que corrige, né, como a gente falou agora há pouco, um Deus que disciplina filhos, né? E a gente vai ver nos próximos estudos, a gente veio até aqui nos dois primeiros encontros que a gente teve, esse foi só um resumo rápido, e a gente vai ver a partir do próximo estudo quão perigosa é essa posição que a Noemi se encontrava. Essa posição de estar, de ainda ter fé em Deus, ela acredita no Deus de Israel, ela não perdeu a sua fé, mas estar com a sua comunhão com Deus quebrada, enxergando Deus como um opositor, como alguém que lhe persegue. A visão que ela tinha de Deus aqui era uma visão errada.
E essa é uma visão muito perigosa. A Noemi estava num lugar perigoso para ela e perigoso também para as pessoas que viviam à volta dela. E é o que a gente vai tratar no próximo estudo. Eu espero que você participe e ouça com a gente, vai ser muito interessante. Esse foi só um resumo bem rapidinho de tudo que a gente viu nos 2 primeiros encontros.